Andando de bike, né? Boa tarde, Davi. Boa tarde, galera que está entrando aí. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui o quarto está meio escuro, gente, porque a lâmpada queimou. Não tive tempo de trocar. Eu tenho uma lâmpadazinha reserva aqui, mas não sei cadê a tomada dela também. Véspera de feriado, né? A gente fica meio assim, né? Meio perdido. Fica meio de folga, querendo uma folga. E a gente já veio do fim de semana. Então, demora a entrar no ritmo. Mas hoje, pessoal, a gente vai dar início a um novo conteúdo, um conteúdo muito interessante, ainda seguindo a linha de pensamento que a gente estava elaborando sobre a política, né? Desde o segundo período que a gente vem falando de política, da função dos três poderes, de como o Estado surgiu, de qual é a importância do Estado, qual é a importância da participação do povo nessa consolidação do poder do Estado, né? E hoje a gente vai iniciar o estudo de um filósofo que ele escreveu um livro, gente, que ficou muito conhecido. E o principal objetivo desse livro era dar conselhos políticos, certo? Conselhos políticos. Na realidade, conselhos de como um político, de como um governante, do que um governante precisa fazer para permanecer no poder, né? Como é que ele deve lidar com as pessoas, como é que ele deve tratar os seus amigos, como é que ele deve tratar os seus inimigos, como é que ele deve tratar os babões, né? Como é que deve ser o contato dele com a religião, como é que deve ser o contato dele com o povo, né? Então, esse livro foi escrito para dar esse tipo de conselho. Só que o livro, gente, ele é tão bom, mas tão bom, tem mais de 500 anos. Esse livro é tão bom que ele consegue extrapolar o campo da política. Esses conselhos, que deveriam ser estritamente políticos, eles se tornam conselhos que servem para qualquer âmbito, para qualquer aspecto da vida, né? Seja você um namorado ou namorada, seja você um pai ou filho, seja você um profissional de qualquer área, seja você um líder de sala, um gremista, uma pessoa comum, né? Se você é uma pessoa que convive com outras pessoas, e eu acredito que todo mundo que está aqui nessa sala convive com outras pessoas, então a leitura desse livro, escrito por esse autor que a gente vai começar a estudar hoje, é um livro recomendado para todo mundo ler, gente. É um livro recomendado para todo mundo ler. Nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos, né, gente, que o filósofo francês Nicolau Maquiavel, certo? Aliás, filósofo italiano. Estava pensando na França. O Nicolau Maquiavel é um filósofo italiano e a gente vai iniciar o estudo sobre ele e a gente vai iniciar também o estudo sobre o livro que ele escreveu chamado O Príncipe. Não vamos confundir o livro do Maquiavel, O Príncipe, com O Pequeno Príncipe, viu? O Pequeno Príncipe, ele trata de assuntos totalmente diferentes. O livro O Príncipe é um livro que fala de ciência política. Mas, como eu estou dizendo para vocês, apesar de ser um livro que fala sobre ciência política, os conselhos, o conteúdo presente nele extrapola os âmbitos da política e acaba resvalando nos outros âmbitos, nos outros aspectos da vida. Eu deixei com vocês no grupo um PDF com o slide que a gente vai utilizar, né, ao longo desse período, ao longo do que restou desse período, certo? Mês de agosto, setembro, aliás, mês de setembro. E também deixei um PDF do livro O Príncipe. Esse PDF do livro O Príncipe, ele possui 164 páginas. Não sei se vocês já leram,
um livro desse tamanho, né, de 164 páginas. Professor, a gente vai precisar ler... Eu tenho esse livro aí, mas ele só tem 96 páginas. Pronto. Qual é a explicação, Anderson? É porque a letra desse PDF que eu dei para vocês, que eu mandei para vocês, a letra é muito grande, viu? Aí se torna um livro com mais páginas. Mas na realidade ele não é muito grande, ele é curto, ele é pequeno. Tem edições que vem um livrinho pequeno assim, inclusive eu tenho essa edição, que é bem pequenininho. Se duvidar, você lê ele em um dia, 2 dias, no máximo, sabe? Então é um livro ótimo e que se vocês tiverem a curiosidade, né, de ler pelo menos alguma parte desse livro, eu indicarei para vocês aqui ao longo da aula alguns capítulos que com certeza vocês vão adorar bastante, porque são capítulos que falam de relações humanas, não necessariamente relações políticas, tá certo? Mas vamos deixar de enrolação. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do nosso slide. Começou a aparecer aí. E Nicolau Maquiavel, um animal feio, né? Cabeça de ovo. Mas é assim mesmo. Os filósofos geralmente são feios. Acho que eu me incluo nisso, né? Mas talvez eu me cuide um pouco mais do que eles. Enfim. Então, gente, esse é o nosso filósofo do mês de setembro, Nicolau Maquiavel, um filósofo italiano que a gente vai ter o prazer de discutir um pouco mais ao longo desse mês de setembro. Seria muito legal, pessoal, que vocês fizessem as leituras que eu vou indicar do livro O Príncipe. Por quê? Porque seria muito interessante vocês chegarem na aula com o conhecimento daquilo que a gente vai discutir no dia. Então, digamos, eu vou passar para vocês o capítulo 20. Seria muito interessante que vocês chegassem aqui com o capítulo 20 lido, para que a gente pudesse discutir de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira mais prazerosa, inclusive. Então, fica aí a dica para aqueles que não gostam muito de ler. Leia um capítulo, leia 2 capítulos, não custa nada. Né? Um capítulo tem 3 páginas, 4 páginas. Acredito que você não vai ficar com muito sono, não. E esse nome, gente, Nicolau Maquiavel, eu não sei se vocês percebem, né? Mas existe um termo que muitas pessoas utilizam no cotidiano que parece surgir do nome do Maquiavel, que é o termo maquiavélico. Isso mesmo, Vitor. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é que vocês entendem por esse termo? Quando eu digo que alguém é maquiavélico ou maquiavélica, o que é que vocês compreendem por esse termo? Acho que ele é uma pessoa que é... Deixa eu ver... Cara, tá na ponta da língua, mas eu não sei falar, eu não sei expressar. Alguém ajuda aí o Vitor. Deve ser uma pessoa que sabe se articular para fazer o mal. Arquitetar as coisas, cara. Arquitetar. Tipo, que tem pensamentos maldosos. Era isso que eu ia falar. Pronto. Exatamente. No senso comum, essa expressão maquiavélico, ela indica alguém muito astuto, muito inteligente, mas que utiliza essa inteligência para planejar, para executar o mal. E aí, pessoal, não sei se vocês percebem, mas dá a impressão, né, se o termo maquiavélico se refere a alguém que utiliza a inteligência para fazer o mal, e esse termo maquiavélico vem de Maquiavel, então dá a impressão de que o Maquiavel, ele seria um sujeito que
tinha como proposta o mal. Tinha como proposta conselhos para a prática, para a execução, para a elaboração da maldade, né? Porém, a gente vai perceber, eu espero que a gente perceba, que esse termo maquiavélico, ele é um termo erroneamente utilizado. Porque o Maquiavel, ele não aconselha o mal. Ele não aconselha o mal com 100% de veemência. Ele não aconselha o mal. O Maquiavel, ele é um filósofo que vai se encaixar num estilo de escrita chamado de realismo. Anotem isso, viu? Maquiavel, ele propõe um realismo político. O que ele vai fazer é uma descrição real da situação da Itália na época. Uma descrição real da situação política que a Itália passava na época. Agora é assim, se você é alguém que descreve a sociedade como a sociedade realmente é, e a sociedade é uma sociedade que não se apresenta de uma maneira boa, como é que você vai ser acusado de propagar coisas ruins? É a mesma coisa de, por exemplo, o Nicolas vai escrever um livro hoje sobre a situação do Brasil, a situação política do Brasil. E aí o Nicolas vai fazer uma descrição da situação política do Brasil, do que está acontecendo. Vocês acham que essa descrição seria uma descrição positiva ou negativa? A realidade política do Brasil hoje é positiva ou é negativa? Negativa? Negativa, né? Então não teria como o Nicolas, sendo ele um escritor realista, não teria como ele falar somente de coisas boas da política brasileira. Ele teria que falar de coisas ruins. Por quê? Porque ele é um escritor realista. E por muitas vezes, não sei se vocês já perceberam isso, né? Os realistas, eles são acusados de serem pessimistas. Os realistas são acusados muito de serem pessimistas. Só que o que é que acontece? A realidade, o mundo que a gente está, ele é ruim. Então, toda descrição, ela passa por uma descrição também da maldade que é praticada no mundo. Então, primeira dica que eu estou dando para vocês. O Maquiavel, ele vai desenvolver uma política realista ou um realismo político. E Sam, isso... pode falar. é por isso que o pessoal sempre fala, né? Que, tipo, que a verdade ela é dolorosa de ser escutada, de se escutar. Exatamente, Nicolas. E o Maquiavel, ele sofreu muito com isso porque, acreditem vocês, ele foi o primeiro pensador a descrever a política como ela realmente era. Foi o primeiro pensador. Por isso que a gente diz que o Maquiavel, ele é o pai da concepção política moderna. Repito, Maquiavel, ele é considerado o pai da concepção política moderna, ou da concepção moderna de política. Essa palavra moderna, né, ela indica que teve algo antes que foi considerado ultrapassado, né? O que foi considerado ultrapassado foram, né, as ideias dos filósofos antigos, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho. O que é que esses filósofos tinham em comum? Eles tinham em comum a ideia de que a política deveria proporcionar o bem de todos e que o político ideal era aquele indivíduo virtuoso, aquele indivíduo capaz de abrir mão de tudo
das suas satisfações pessoais para proporcionar o bem comum. Platão escreveu sobre isso, né, dizendo que o rei filósofo era o mais indicado para governar, porque teria essa capacidade maior, né, de abrir mão de tudo, seria aquele que tem a compreensão da justiça, a compreensão da bondade. O Aristóteles ele vai dizer que os mais inteligentes deveriam governar a cidade por motivos muito parecidos com o de Platão. E Santo Agostinho vai afirmar que o político virtuoso deve ser aquele que aplica as leis divinas aqui na Terra dos homens. O Maquiavel, gente, ele vai se afastar completamente dessas definições. Ele vai desenvolver uma teoria muito mais próxima da realidade. Ele vai pegar fatos históricos, fatos que realmente aconteceram, e vai utilizar como exemplo para embasar os seus conselhos. Os conselhos dados nessa obra, O Príncipe. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma introdução para ver se eu consigo incentivar vocês, para ver se eu consigo despertar a curiosidade de vocês, para que vocês possam dar uma olhadinha nessa obra. Especialmente nos últimos capítulos, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o Nicolau Maquiavel, gente, ele não era um filósofo somente da teoria, certo? O Niccolo de Bernardo de Machiavelli nasceu em Florença, no governo de uma família chamada família Médici. Essa família Médici, pessoal, até hoje, ela tem uma influência muito grande na região da Itália. Era uma família que surgiu ali, né, há muitos séculos atrás. Vocês vão perceber que o Maquiavel, ele viveu aí aproximadamente no início do século XVI, e essa família governou muitos locais da Itália durante muito tempo, inclusive papas que tiveram filhos e etc., eles eram ligados a essa família Médici. E o que acontecia? O Maquiavel, ele, como eu falei, ele era um expert na história. Ele era alguém muito estudado. Ele dominava a filosofia, dominava a história. E ele era, né, uma espécie de chanceler do governo da época, do governo de Florença, certo? Ele era, para falar mais a verdade, né, para falar assim com exatidão, secretário da segunda chancelaria. Então, ele era alguém que compunha o governo. Ele era alguém que vivenciava literalmente a política. Só que o que é que acontece? Nas cidades pequenas acontece muito isso, né? Você tem o lado A e o lado B. Você é do lado A. Se o lado B ganha, você fica desempregado. Todo mundo sai, e aí entra todo mundo que é do lado B. Aí na eleição seguinte, acontece a votação de novo, e o lado A ganha de novo. Aí todo mundo que é do lado B sai, e entra a galera do lado A. Isso aconteceu mais ou menos na época do Maquiavel. Ele tinha um cargo no governo, só que o governo que ele representava, o governo pelo qual ele trabalhava na época, perdeu. Na verdade, perdeu não na eleição, mas perdeu por conta de instabilidades, conflitos, guerras que aconteciam. Então, um outro governo, um governo contrário ao governo que estava antes, assumiu o poder. E aí o que é que restou para o Maquiavel? Fugir, porque senão ele era visto como um traidor, né? Ele era visto como alguém que poderia ameaçar de alguma forma aquele governo atual. Então o Maquiavel saiu fora, se exilou. Nesse período, né, a gente vai ter ainda muitas reviravoltas em Florença, e a gente vai ter um novo indivíduo, chamado Lorenzo II, que vai assumir o poder de Florença, né, o Principado de Florença. O Principado era uma espécie de Estado,
que reunia ali um conjunto de feudos, certo? Um conjunto de terras, um conjunto de lugares que formavam uma espécie de principado, como se fosse meio que um governador, sabe? Era um líder de uma província. No caso de Florença, era bem desenvolvida, né? E aí o Maquiavel percebe que, a partir do momento que Lorenzo II assume, ele poderia ganhar uma nova chance, porque era um novo governo. E era muito comum naquela época os padres escreverem cartas direcionadas ao príncipe, que era o governante. Essas cartas receberam o nome de Espelhos do Príncipe, certo? Espelhos do Príncipe. O que eram os Espelhos do Príncipe? Cartas enviadas pelos padres direcionadas ao príncipe. Qual era o conteúdo dessas cartas? Conteúdos ligados aos valores religiosos. Eram conselhos religiosos, conselhos sobre os mandamentos, conselhos sobre como os príncipes podem se aproximar de Deus, coisas desse tipo. E aí o Maquiavel pensou, rapaz, eu tenho que agradar o príncipe de alguma forma, porque talvez somente ele tenha o poder de devolver para mim tudo aquilo que eu perdi, né, quando eu saí de Florença. Então eu vou escrever para ele cartas. Só que eu vou fazer diferente. As cartas que os padres mandam são sempre cheias de conselhos religiosos. Eu vou escrever para o príncipe, presta atenção, eu vou escrever para o príncipe também conselhos, mas conselhos que o orientem a como permanecer no poder. Presta atenção. Maquiavel decidiu escrever cartas para o príncipe, por isso que o nome do livro dele, né, se chama O Príncipe, porque é o conjunto de cartas que ele escreveu direcionadas ao príncipe, certo? Qual era o assunto dessas cartas que ele mandava? Conselhos de como permanecer no poder, certo? Coisa que ninguém tinha feito antes. Então, o Maquiavel escreve essas 26 cartas, que ficaram divididas em 26 capítulos, cada capítulo uma carta, e aí a gente tem a seguinte divisão, né? Do capítulo 1 até o capítulo 11, a gente tem a análise dos diversos grupos de principados e meios de obtenção e manutenção destes. Do capítulo 12 até o 14, a gente tem uma discussão da análise militar do Estado. Como é que o príncipe deve lidar com os exércitos? Do capítulo 15 até o 19, a gente tem estimativas sobre a conduta de um príncipe. Do capítulo 20 até o capítulo 23, a gente tem conselhos de especial interesse ao príncipe. E do capítulo 24 até o capítulo 26, a gente tem reflexão sobre a conjuntura da Itália à sua época. Ok? Então a gente tem mais ou menos aí uma divisão temática da obra O Príncipe. Se você não conseguir ler o livro todo, eu aconselho você ler aqui essa terceira parte, do capítulo 20 até o capítulo 23. Conselhos de especial interesse ao príncipe. Leiam e vocês vão descobrir. Esses conselhos são conselhos ligados ao como o príncipe ele deve se preocupar com a maneira como ele lida com o povo. É muito interessante. Certo, gente? Então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Fiz aqui uma explanação inicial. Alguma dúvida, gente? Pergunta? Não? Tudo Não, certo? pode continuar. Então, ó, em resumo, o que eu falei até agora, o livro O Príncipe, ele é um livro composto de 26 capítulos, que na realidade eram 26 cartas,
cartas escritas por Maquiavel, direcionadas ao governante de Florença, Lorenzo II. Essas cartas tinham como principal objetivo dar conselhos sobre como o príncipe deveria fazer para manter o seu poder, certo? Para manter o seu poder. Qual era o método de Maquiavel? Pegar fatos que aconteceram ao longo da história e utilizar como exemplo para que o Lorenzo pudesse ter ali uma referência, um espelho do que deveria ou não fazer. Beleza? Então, essa foi a estratégia do Maquiavel. Então, nós vamos trabalhar ao longo desse mês alguns conceitos importantíssimos que o Maquiavel vai colocar nessa obra O Príncipe. Né? Como eu falei para vocês, o Maquiavel ele é o fundador da concepção moderna da política, da concepção do realismo político. Essa concepção do realismo, ela vai se diferenciar da concepção anterior, produzida pelos antigos e produzida pelos medievais. Né? Por que ela vai se diferenciar? Porque o Maquiavel, gente, ele, vou repetir mais uma vez, é um filósofo, é um pensador realista. Qual é a principal função de um escritor, de um pensador realista? Fazer uma análise real do que ele vê, do mundo em que ele vive. Se eu digo assim, Camusim é uma cidade que possui locais bons de se morar e locais ruins. Quanto mais próximo do centro, melhor. Quanto mais para a periferia, pior, porque você tem alguns lugares que têm índices elevados de violência. Então, eu estou fazendo uma descrição real do que acontece realmente na cidade de Camusim. Agora, se eu digo assim, ó, Camusim deveria ser uma cidade sem violência. Camusim deveria ser uma cidade mais desenvolvida de maneira turística. Camusim deveria ter mais opções de lazer para que os jovens não entrassem nos vícios. Isso que eu estou fazendo agora, gente, ela é uma descrição realista da realidade? Sim ou não? Dizer que Camusim... pode falar. Sim. Sim? Dizer que Camusim deveria ser menos violenta. Dizer que Camusim deveria ter um shopping. Dizer que Camusim deveria ter praças mais organizadas. Fazer isso que eu estou fazendo agora é fazer uma descrição real de Camusim ou não? Sim. Sim? Acho que não. Por que não? Onde é que você identifica que isso não é uma descrição real, Vinícius? É porque você tá. Porque você tá falando, tipo, na sua visão, entendeu? Você não tá lá. É como se Ele tá tipo, aqui, idealizando uma coisa. Pois é. Ele tá sonhando com algo. Ah, eu você quero pensa que isso. tá Não precisando. a realidade, entendeu? Exatamente, Eduardo. Show de bola. Quando eu te ver, eu te dar um bombom. O que eu estou fazendo, gente, é uma idealização. Uma idealização, ou seja, é algo que só existe no meu pensamento. Eu posso escrever um livro para dizer como Camusim deveria ser? Posso. Mas o Camusim da realidade vai ser do jeito que eu estou descrevendo no livro? Provavelmente não. Foi exatamente isso que Platão, Aristóteles, Santo Agostinho fizeram. O Platão, por exemplo, ele escreveu um livro chamado A República. Nesse livro, ele fez uma descrição ideal de Atenas.
Ou seja, ele não falou como Atenas era. Ele falou como ele gostaria que Atenas fosse. Entendem a diferença? Aristóteles, do mesmo jeito, vai escrever um livro onde ele vai falar como ele gostaria que fosse a política. Mas não significa que a política real era do jeito que ele escreveu. Santo Agostinho vai escrever um livro chamado A Cidade de Deus, onde ele vai fazer uma descrição da cidade ideal. Só que a cidade ideal é diferente da cidade real. Quando eu falo que a cidade ideal, para mim, é uma cidade sem violência, que a Camusim ideal, para mim, é a Camusim sem violência, eu estou falando da Camusim real ou da Camusim ideal? Camusim ideal. Como assim, ideal? Camusim ideal. Então, o que é que o Maquiavel vai dizer, gente? Olha só. O bom político eficiente, não é o político ideal, descrito pelos filósofos antigos. O político eficiente, presta atenção, o político eficiente é aquele que faz de tudo, para manter o seu poder, para se manter no poder. O político que abre mão do seu egoísmo para trabalhar somente para o povo, esse é o político ideal, mas é um político que não se sustenta na realidade. Vai dizer Platão e Santo Agostinho, né? O bom político é aquele que possui a virtude. O que é a virtude? A virtude é a capacidade de fazer o bem sempre. Então, o bom político é o político virtuoso. Essa é a concepção antiga, medieval. O bom político é aquele que faz o bem toda hora, é aquele que segue as leis da polis, é aquele que utiliza, por exemplo, o exemplo de Jesus, o exemplo de Deus para governar, que só faz o bem. Só que o Maquiavel vai dizer, pessoal, se você quer manter o seu poder nessa vida, você não pode fazer o bem o tempo todo. Se você realmente quer ser político, se você quer governar alguma coisa, uma empresa e tal, uma sociedade, você tem que ter na sua mente que não vai dar para fazer o bem sempre. Em algum momento, você vai ter que ser mal. Em algum momento, você vai ter que mentir. Em algum momento, você vai ter que utilizar de força bruta, às vezes até da violência. Portanto, se você quer realmente governar de maneira eficiente, você não necessita da virtude, que é fazer o bem toda hora. O que você precisa desenvolver é um conceito que ele chama de virtu, em latim. Né? Virtude é em português, e ele chama de virtu, em latim. E o que é que significa a virtu para o Maquiavel? A virtu significa a capacidade de se adaptar e tomar a melhor decisão em cada caso, tanto para manter a ordem, como para manter o poder. Imagina aí, Alan, que tu é o governador do Ceará. E aí o teu irmão, ele comete um crime. Ele rouba algum lugar. Vai dizer o Maquiavel. Se o Alan, mesmo amando o seu irmão, não dá uma punição exemplar para ele, então ele acaba dando margem para que todo o povo
para que toda a população também pratique o que o irmão dele praticou. Agora, se ele é bonzinho demais, ele acaba até perdoando o irmão. Então percebam que quando você é bom demais, isso não é só na política, quando você é bom demais para algo ou alguém, quando você faz bondade demais, as pessoas acabam se aproveitando da sua bondade. As pessoas acabam, inclusive, pisando, de certa forma, em você. Então, você tem que ter a esperteza da virtude, de saber se adaptar, de saber que uma hora você pode estar praticando o bem, mas que em certos momentos o mal vai ser algo necessário de você praticar. Então, nesse sentido, se você é uma pessoa religiosa, se você guarda os mandamentos, passe longe da política. Porque na política, com certeza, você vai quebrar uns 5 mandamentos com o objetivo de manter o poder. Entendido, gente? Alguma dúvida? E aí? Entendido. Na próxima aula, a gente vai ver o que é que o Maquiavel pensa da religião. Porque, assim, o religioso não deve se meter na política. Mas a religião, ela tem um importante papel nas mãos do político. Beleza? Alguma dúvida, gente? Perguntas, piadas? Não? Tudo sossegado? Nenhuma dúvida. Então, espero que vocês gostem, espero que eu tenha conseguido instigar vocês. E aí, na semana que vem, a gente se encontra novamente. Espero que vocês consigam ler algum capítulo aí do livro, pelo menos do 20 em diante. Beleza? Um cheiro, gente, e até a próxima segunda-feira. Vou deixar um áudiozinho